Arrependimento verdadeiro, perdão verdadeiro. O premiado filme Lincoln, de Steven Spielberg, gira em torno dos meses da vida do grande presidente norte-americano durante os quais ele lutou para aprovar a proclamação de emancipação. O sucesso do filme lembrou os norte-americanos mais uma vez de sua dolorosa história de escravidão. Muito tem sido dito no decorrer dos anos sobre o pedido de perdão pela escravidão, sobre fazer reparações e efetuar reconciliação. O mesmo tem acontecido em relação a outros grupos tratados com injustiça, como norte-americanos de origem japonesa que foram presos durante a Segunda Guerra Mundial ou índios norte-americanos que sofreram grandemente à medida que o país se expandia rumo ao oeste. Hoje, quando tantos conflitos em nossas famílias e cidades são resolvidos por meio de tiros, devemos perguntar: o que aconteceria se todos nós aprendêssemos a pedir perdão de maneira mais eficiente? Se aprendêssemos a perdoar e a aceitar o perdão? Talvez possamos aprender com uma criança de 5 anos de idade. Quando nossa neta Davy Grace tinha 5 anos, a mãe e o pai permitiram que ela passasse uma semana especial com os avós. Caroline e eu ficamos felizes da vida. Foi uma semana muito divertida. Mas uma experiência ficou gravada de forma indelével em nossa memória. Caroline tem uma gaveta especial na qual guarda adesivos para os netos. Davy Grace, é claro, sabia dessa gaveta e pediu à avó que lhe desse alguns adesivos. Caroline disse a ela que poderia pegar 3, os que ela escolhesse. 1 ou 2 horas depois, começamos a ver adesivos colados em todas as partes da casa. Davy Grace tinha pegado todos os que estavam na gaveta e espalhado de maneira aleatória. Caroline disse a ela: pensei ter dito a você que poderia pegar apenas 3 adesivos. Mas você pegou o pacote inteiro. Davy Grace ficou em silêncio. A avó continuou: você desobedeceu à vovó. Nossa neta começou a chorar, e então disse: preciso de alguém que me perdoe. Nunca vou me esquecer daquelas palavras nem do sofrimento que vi estampado no rostinho de Davy Grace. Minhas lágrimas se uniram às dela quando a abracei e disse: meu bem, todos precisamos de alguém que nos perdoe. Oh! Vovó ficará feliz em perdoá-la, e tenho certeza de que vovó também. Caroline se juntou a nós naquele abraço de reconciliação. Alguém que nos perdoe. Pensei naquela cena muitas vezes enquanto escrevia este livro sobre o perdão. Estou convencido de que a necessidade de ser perdoado é universal, e que reconhecer essa necessidade constitui a essência do pedido de desculpas. A necessidade de pedir desculpas surge da percepção de que, por meio de palavras ou atos, eu traí a confiança de outra pessoa e a ofendi de alguma maneira. Quando essas ofensas seguem impunes, o relacionamento é prejudicado. Passo a viver com um sentimento de culpa ou na presunção de que tenho razão, enquanto a pessoa prejudicada sofre, continua decepcionada ou com raiva. Ambos sabemos que nosso relacionamento não está bom. Se nenhum dos dois toma a iniciativa, ficará cada vez pior. Há muitos anos, enquanto vivia em Chicago, costumava trabalhar como voluntário da missão Pacific Garden. Conheci muitos homens e algumas mulheres que me falavam do que passavam enquanto estavam vivendo nas ruas. Percebi que havia um traço em comum. Entre todas aquelas histórias, aquelas pessoas passaram por uma série de experiências nas quais alguém as tratou de forma injusta. No mínimo, era isso que achavam. E ninguém jamais pedirá perdão. Muitas delas admitiram que também trataram mal outras pessoas e não conseguiram se desculpar. O resultado foi a formação de uma cadeia de relacionamentos interrompidos. Não havia ninguém para quem aquelas pessoas pudessem voltar, por isso elas iam para as ruas. Fiquei tentando imaginar como as coisas seriam diferentes se alguém as tivesse ensinado a pedir perdão. No outro polo do espectro social estão as corporações. Nos últimos anos, vemos muitos executivos de empresas acusados e, em alguns casos, condenados por fraude. Alguém pode perguntar o que teria acontecido se esses executivos tivessem aprendido a pedir perdão enquanto ascendiam profissionalmente. Muitos funcionários do governo também ajudaram a compor o rol dos condenados. A maioria deles se declarava inocente até ser provada a culpa. Quando alguém pedia desculpas, elas eram apresentadas em termos muito nebulosos, e geralmente em benefício próprio. No caso de executivos do governo ou do serviço público, a relutância em pedir perdão pode ser resultado do medo de que tal iniciativa seja usada contra eles. Eles raciocinam da seguinte maneira: é melhor ficar quietinho e manter meu cargo do
que pedir desculpas e perder tudo. Muitos nunca conseguiram entender que há coisas na vida mais importantes do que poder e dinheiro. Albert Einstein escreveu: às vezes, o que conta não pode ser contado, e o que pode ser contado não conta. 1. Na contramão da cultura. Para homens e mulheres incomuns, a relutância em pedir desculpas baseia-se em padrões culturais que observaram e assimilaram durante a sua criação. Por essa razão, como vimos anteriormente, algumas pessoas passam logo a culpar as outras por suas falhas. Outras negam ter cometido qualquer erro, e o fazem com a maior frieza do mundo. Há ainda as que fazem um pedido de desculpas breve e seco, esperando que seja suficiente para não se tocar mais no assunto. No entanto, cada vez mais gente aprende a baixar seu ritmo e reservar tempo para pedir perdão com sinceridade. Trata-se de pessoas fortes. São heróis. São aqueles de quem todo mundo deseja se cercar. São os que merecem a confiança das pessoas. Se pedir perdão fosse um estilo de vida, a arte de pedir perdão não é fácil, mas pode ser aprendida. E vale a pena se empenhar nesse aprendizado. Quando alguém se desculpa, as portas se abrem para um novo mundo de saúde emocional e espiritual. Quem toma essa iniciativa é capaz de se olhar no espelho, olhar outras pessoas de frente e adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses que pedem perdão com sinceridade têm maior probabilidade de receber perdão sincero. Se pedir desculpas fosse um estilo de vida, não haveria mais necessidade de se construir muros. Os relacionamentos seriam autênticos. Com certeza, as pessoas cometeriam erros, mas essas falhas seriam tratadas de maneira aberta e honesta. Haveria manifestações de arrependimento, quem errasse assumiria responsabilidade e se disporia a compensar o prejuízo, com sinceridade e humildade no coração, diria: preciso de alguém que me perdoe. Creio que, na maioria dos casos, se aprendêssemos a nos desculpar de maneira eficaz, seríamos perdoados de verdade. Quando pedir desculpas se torna um estilo de vida, os relacionamentos são saudáveis. As pessoas encontram a aceitação, o apoio e o incentivo de que precisam. Menos gente se envolve com drogas e álcool para tentar escapar de relações doentias. E menos gente passa a viver nas ruas das cidades. Sim, Dave Grace, eu também preciso de alguém que me perdoe. Dos 5 aos 85 anos de idade, todos precisamos de alguém que nos perdoe. E é mais provável que isso aconteça se aprendermos a pedir desculpas de maneira eficaz. Que este livro possa nos levar a tomar essa iniciativa. Aprendamos a reconhecer e superar essa tendência de jogar a culpa sobre os outros, de negar os erros que cometemos e de apresentar pedidos de perdão breves e incipientes, nos quais não há disposição sincera de resolver o problema. Ao encerrarmos este livro, talvez você também queira se juntar a nós nesta oração: Pai, conceda-me a mesma atitude de Dave Grace. Que eu também possa dizer: preciso de alguém que me perdoe. Por favor, ensina-me a pedir perdão de maneira eficaz. Amém. Fale sobre o assunto. Separe algum tempo para discutir alguns dos conflitos e males de nossa sociedade. De que maneira a admissão dos erros ajudaria a tratar alguns desses males? Apêndice. O que não dizer ao pedir perdão? Em que momento você fica indiferente a um pedido de perdão e decide que a outra pessoa não é sincera? Muitas vezes, rejeitamos um pedido de perdão tão logo ouvimos palavras que culpam, que dão desculpas ou que negam. Você quer usar as melhores práticas para pedidos de perdão, aquelas que realmente funcionam? Em caso afirmativo, omita as frases apresentadas a seguir. Quando estou sentado em minha cadeira de conselheiro e ouço essas frases sendo direcionadas a um parceiro, costumo interromper e dizer: você está indo na direção errada. Vá em frente apenas se quiser destruir o relacionamento. Você ainda não superou isso? Lamento que você tenha se sentido ofendido. Pedi e recebi o perdão de Deus. Eu deveria ser desculpado porque você é sensível demais. Eu só estava brincando. Porque você sempre. Se você não tivesse, você parece sua mãe. Isso é bobagem. A vida é assim mesmo. Qual é o problema? Você se sentiu ofendido de modo tão excessivo que... Ora, me deixe em paz. Você precisa superar isso. Não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Não. Posso apagar o passado. Porque você não consegue simplesmente esquecer o passado. O que dizer ao pedir perdão?
Qual é a maneira correta de pedir perdão? Existem dois bons métodos. Você pode escrever um pedido de perdão e então lê-lo para a pessoa, ou pode simplesmente expressá-lo verbalmente. Não tente fazer um pedido de perdão sério utilizando meios virtuais. Reservar um tempo para falar diretamente com a pessoa é um jeito muito melhor de transmitir sua sinceridade. Que medidas tomar para fazer um bom pedido de perdão? A linguagem corporal pode ajudar ou atrapalhar a sinceridade de seu pedido. Certifique-se de manter contato visual, não cruzar os braços. De maneira defensiva, ouvir com atenção e falar com tom de voz agradável. Então, escolha palavras que não lancem culpa, que deem desculpas para seu comportamento ou que neguem sua responsabilidade. Em vez disso, assuma a responsabilidade pela sua parcela do problema. Faça isso ainda que não tenha sido culpa sua. Expresse tristeza pela mágoa causada. Ofereça-se para fazer restituição. Mencione atitudes que você pode ter para impedir que o problema aconteça novamente e pense em um pedido adequado de perdão. Eis uma boa frase para ajudar você a retomar uma questão. Gostaria de voltar ao assunto do cite o problema. Percebo que não disse, ou fiz, as coisas da maneira correta. Peço perdão por isso. Esse método lhe traz de volta ao tópico e mostra sua disposição de estar aberto e de não agir na defensiva. A seguir, use algumas destas frases de perdão testadas e aprovadas. Use mais de uma delas se elas se aplicarem à sua situação, se a ofensa tiver acontecido repetidamente ou se o dano tiver sido sério. Eu errei, e não tenho desculpas. Assumo a responsabilidade pelo erro que cometi. Pode ser que leve um bom tempo até que sigamos adiante por causa daquilo que fiz. Se eu fosse você, teria dificuldades para me perdoar. Arruinei sua confiança. Fui descuidado, insensível, imprudente ou rude. Farei o que for necessário para consertar meu erro daqui para frente. Minhas ações foram inaceitáveis. Meu coração dói ao pensar no que fiz. Você não merece ser tratada desse jeito. Você tem todo o direito de ficar chateado. Sei que o que fiz foi errado. Meu erro é parte de um padrão que preciso mudar. Vou reconstruir sua confiança fazendo. Tentarei compensar você pelo. Coloquei você numa posição muito difícil. Percebo que isso é conversa fiada. Sei que preciso lhe mostrar que vou mudar. Espero que eu não tenha esperado tempo demais para me desculpar do jeito que você merece. Será que algum dia você vai me perdoar?